E aí, pessoal, voltando aqui para explicar para vocês a nossa sexta parte de ligações químicas, que é exatamente a polaridade, tá bem? Que o aluno ele sempre tem aquela dúvida, então é agora a hora de você tirar a sua dúvida, tá certo? Vem cá, existem dois tipos de polaridade. Existe a polaridade das ligações, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, e existe a polaridade das moléculas, que no caso está prevista para a nossa sétima aula, sétima parte de ligações químicas. Primeiro vamos aqui, ligação polar e ligação apolar. Vamos entender o que é que significa polaridade. Polaridade vem de polo. Então o polo pode ser positivo e ele pode ser o quê? Negativo. Vai existir moléculas em que os átomos são iguais e vai existir moléculas em que os átomos vão ser o quê? Diferentes. Tá? Então quando se fala em ligação apolar, a primeira ideia que se vem é de não polar polos, ou seja, não vai existir polos, porque os átomos passam a ser exatamente o quê? Iguais. E se os átomos são iguais, a diferença da eletronegatividade ela se anula, porque não tem como eu ter diferença se átomos são iguais. Portanto, eu vou ter aqui no caso o gás hidrogênio. É um tipo de ligação apolar, porque se eu separar o hidrogênio do hidrogênio, lembra que eu falei para vocês que o hidrogênio ele não tem família, ele não tem grupo, mas que ele tem um elétron na camada de valência e que ele se estabiliza na camada Car com 2 elétrons. Daí então coloquei um elétron aqui para esse H e um elétron para esse outro H. Fiz o compartilhamento. A ligação envolve 2 átomos de hidrogênio, cada um com eletronegatividade 1. Então, quando eu pegar e calcular a diferença da eletronegatividade do hidrogênio, eu vou ter um daqui menos um daqui. Vai me dar exatamente quanto? 0. Tornando-se, então, a diferença da eletronegatividade do sistema nula. Caracterizando uma ligação apolar. Tá? Aqui embaixo nós temos uma ligação polar. Qual é a diferença? É que na polar já vai existir polos. Já vai existir elementos com carga positiva e elementos com carga o quê? Negativa. Vamos entender melhor. Vai ter elementos mais eletronegativos e vão ter elementos menos eletronegativos. Tá bem? Então vejamos aqui. Quando a diferença da eletronegatividade é diferente de 0, só acontece se e somente se os átomos forem diferentes. Eu citei aqui HCl, ácido clorídrico, CO2, gás carbônico, amônia, NH3, e o tetrafluoreto de carbono, que é o CF4. Só que eu circulei aqui, o CO2. Trouxe ele para cá, para vocês, tá certo? E aí abri a molécula do CO2, né? Lembrando que o carbono é o central, e eu tenho 2 elementos periféricos, que são os átomos de oxigênio. Cada oxigênio necessita de 2, porque o oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons. Fiz o compartilhamento e vou estudar que tipo de ligação está presente no CO2. Aí eu venho aqui, peguei só um oxigênio e um carbono. A diferença, a eletronegatividade do carbono é 2,55, isso você não precisa saber. Isso é um valor tabelado que, se vir em questão, é obrigado a questão dar como dado dela. E o oxigênio, que é 3,44. Tá? Então, quando você for calcular a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o carbono, você vai perceber que o seu ΔE deu 0,89. Tá? Existe também uma regra que diz o seguinte: se o ΔE de uma molécula for maior ou igual a 1,7, essa molécula se torna bastante o quê? Polar. Quando é que uma molécula tem uma alta polaridade, no caso, uma alta diferença de eletronegatividade. Então, quando você pega um elemento de eletronegatividade menor e um elemento de eletronegatividade o quê? Maior. Como, por exemplo, se eu pegasse aqui o HCl, você percebe que o cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, se a gente for calcular essa diferença de eletronegatividade aqui, ela vai dar muito maior do que 1,7, tornando a molécula bastante o quê? Polar. Tá? Então, meus queridos, não confundam ligações com molécula. Então, a gente está vendo agora a polaridade das ligações. Próxima aula, a gente vê a polaridade das moléculas, tá certo? Continue estudando, resolvendo exercícios e tirando as dúvidas. Estamos à sua disposição.